Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar minha experiência de hoje. E, assim, esses dias que para chegar na minha experiência de hoje, irmão, esses dias que eu estava vindo para oração, o Senhor ele tem falado muito comigo sobre a doutrina do corpo. E eu vinha esses dias em casa buscando o Senhor, vinha pedindo, para o Senhor que se tivesse algo que Ele quisesse falar comigo, e que se tivesse alguma coisa que eu estivesse usando que não agradasse a Ele, que Ele falasse comigo. E o Senhor tem falado muito comigo esses dias que eu estou vindo. Ele tem me mostrado muitas coisas que não estão agradando a Ele. E quando foi hoje, o Senhor usou a apóstolo para ministrar sobre a minha vida. E antes de o anjo me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele e disse que sim. E quando ele me leva ao céu, ele me leva para mim em vários locais assim ali no céu. E ali eu ia num local onde eu ficava sentada e eu olhava, via um monte de mulheres com cabelo bem grande. E aqueles cabelos eles tinham um brilho diferente. E eu via aquelas mulheres com vestes diferentes. E ali eu ficava olhando. E o anjo do Senhor falava assim para mim: é desse jeito que o Senhor quer ver as mulheres da casa dele. E ele falava que tem muitas coisas que estão acontecendo na casa do Senhor que tem entristecido o Senhor. E ele falava sobre a moda. Ele falava que a moda tem chegado às igrejas. E ali ele abria um telão na minha frente e eu começava a ver várias igrejas. Do jeito que as mulheres elas estavam sendo vestidas. Elas se vestiam com vestido que colava no corpo e o corpo ficava detalhado assim. E ali o anjo do Senhor falava: tá vendo como elas estão indo para a casa do meu pai? E tu acha que os homens, como é que eles vão reagir quando eles verem ela entrando? Eu disse: não sei. Ele falou: observe. Aí quando eu vi aquelas mulheres entrando, os homens, ele falava ele falava, os homens solteiros, casados, observe como eles vão. Ela não tem como não olhar. E ali eu começava a ver, quando ela entrava, aquelas mulheres, da forma que os homens ficavam olhando. E ele falava assim: elas estão fazendo eles pecarem. E isso não tem agradado meu pai. Ele falou: você está vendo essas mulheres aqui no céu? Eu disse: estou. Ele falou: desse jeito que meu pai quer que vocês se vistam quando forem para a casa dele. Ele falava para mim: a casa do meu pai não é um mercado, não é um local para desfile, mas é uma casa de oração, onde você tem que ter decência para se vestir e tem que ter decência para se sentar. E ele começava a me levar, irmão, a vários coisas que o Senhor já revelou para muita gente aqui dentro da igreja, até para mim mesmo, sobre a doutrina do corpo. E ele falava que isso está voltando, as pessoas estão voltando a fazer o que elas faziam antes. E elas não estão um pouco se importando o que as pessoas, o que o próprio Senhor está vendo. E ali ele começava a falar dos vestidos que o Senhor falou que ele não se agrada. E sabe assim, eu fui no túnel, sabe, que lá do passado que o Senhor está querendo. E ele falava bem assim: filha, lá no passado muito deixaram de usar esse tipo de vestido porque ficaram com medo de ir para o inferno. Não é porque eles estão aceitando minha doutrina, mas é um medo de ir para o inferno. E ali eu começava a ver de novo essas pessoas voltando a usar esses vestidos. E ele falava: eu não me agrado dos vestidos acima do joelho. Ele falou bem assim: você está mostrando a sua nudez, isso eu não quero. Ele falou bem assim: eu não quero as minhas filhas se vestindo desse jeito. E ele falava bem assim, das saias. Ele falava dos vestidos que estão modelando o corpo. E assim mesmo as pessoas vêm para a casa dele buscar ele, como se nada tivesse acontecendo, como se não se importasse com a casa dele. E ele falava do cabelo. Ele falava bem assim: você viu essas mulheres aqui, como elas estão com o cabelo, estão brilhando.
E ele falou bem assim, é desse jeito que eu quero o véu de vocês brilhando. E ele falou bem assim, tem muitos que cortaram o seu véu e nem sequer orou a mim, perguntando se podia, o que eu pensava. E ele falou bem assim, isso tem me entristecido porque eu já ensinei. Ele falou, foi ensinado. E ele falava sobre pessoas que voltaram a tirar a sobrancelha. E ele falou bem assim, eu tenho visto tudo isso. Ele falou, eu tenho visto as pessoas que voltaram a usar o salto. Tudo isso eu já falei que eu não me agrado. Tudo já foi ensinado, mas estão voltando a usar tudo de novo. E ele falou, vou te levar a um local. E ali, irmão, quando o anjo do Senhor me levava, eu achava que eu ia ali mesmo no céu ver. Não, eu fui ao inferno. E quando eu chegava ao inferno, eu via muitas mulheres, muitos homens ali no inferno, sendo torturados pelas vestes, sendo torturado por pintar o corpo, por passar, ele falava bem assim, de não aceitar como é o seu corpo e fazer marcas, fazer marquinhas. Eu começava a ver ali as pessoas fazendo marca no corpo, pintando os pelos, e ele falava tudo isso. O meu pai já falou que ele não se agrada. E eu via até homens se pintando, eu via homens, e aí eles estavam sendo torturados no inferno. E eles, quando na tortura deles, é como se a pele deles saísse, arrancava assim. E eu começava a assistir aquilo, e eu perguntava do anjo por que eu estava vendo aquilo. Ele falou, porque muitos deixaram de ter medo, muitos deixaram muitos questionam e falam bem assim, foi falado, mas eu vou fazer, porque não tem nada a ver. E ele falava, por muito não tem nada a ver, então muitos estão aqui sendo torturados no inferno. E eu começava a ver pastores e pastoras no inferno sendo torturados pela forma que se vestem. E ele falava assim, eu chamei pastor e pastoras para estar na frente de uma obra, para buscar ovelha, mas não estão sabendo se vestir. Estão se vestindo com vestes que não está me agradando. E ali eu passava assim num túnel, assim, como se eu visse muitas igrejas. E ele falava bem assim, a doutrina do corpo, ele falou bem assim, ela foi ensinada e as pessoas não levam a sério. E ali eu começava a ver muitas igrejas e muitas pessoas se vestindo de forma que deixa o Senhor triste. E quando eu saía, irmão, dali do inferno, eu voltava ao céu. E quando eu chegava ao céu, eu me deparava com uma mulher. E essa mulher, irmão, eu tenho lido muito ela na Bíblia. E ela falava para mim que como uma mulher tem que se comportar, como a mulher tem que se vestir. E ali eu começava a ver, eu perguntava dela como era o nome dela. E ela falava bem assim, eu sou Maria. E ali eu ficava assustada. E eu disse, mas por que você veio me ensinar sobre a veste como a mulher tem que se vestir? Por que você veio me ensinar sobre isso? Ela falou, vou te ensinar e vou te mostrar como uma mulher de Deus ela tem que se comportar. E ali ela me ensinava que a mulher, quando realmente ela é de Deus, ela se comporta como uma mulher de Deus. Eu disse, mas como? Eu não estou entendendo. Ela falou bem assim, a mulher, quando ela aceita a doutrina, ela muda as vestes, ela não usa mais roupa colada, e ela não deixa o véu dela ser cortado, ser maltratado. O véu dela é um véu que brilha. E ali ela me ensinava como uma mulher tem que sentar. Ela falou que tem muitas mulheres que sentam com as pernas reganhadas. Ela dizia, não é assim. A mulher ela tem que sentar, ou cruzar as pernas, ou fechar a perna. E ela dizia que a Bíblia ela não foi feita para tampar nada. Ela foi feita para a gente estudar a palavra. E tem muita gente que chega na igreja, coloca a Bíblia tampando para não aparecer o fundo. E ela falou, assim, não é desse jeito. Você tem que aprender a se sentar. E ali ela começava a me mostrar uns vestidos muito bonitos. E ela falava que esses vestidos... Eu confesso para os irmãos que eu ainda não li a doutrina, o manual da sã doutrina. Eu ainda não li. Eu confesso para os irmãos que eu ainda não li.
Mas ali ela falava que ali no manual que o Senhor deu para a apóstola, mostra também os modelos do vestido que uma mulher tem que se vestir. E ela falava assim que nós temos que ter esse hábito de ler e aprender, porque ele tem muita coisa que é para nós, não só para nós mulheres, como também para os homens. E ali eu me alegrava, porque ela me ensinava muitas coisas sobre a doutrina e sobre você mulher, cuidar do seu corpo e não usar roupa que venha marcar e que venha fazer o homem pecar. Ela falava que a casa do Senhor é uma casa onde nós temos que ter ordem, principalmente as mulheres. E ali ela falava também sobre a mulher tá sempre com o véu solto. E isso é uma guerra para mim, é algo que eu sempre venho pedindo para o Senhor, que eu não consigo estar com o meu véu solto. E ela falava que a partir do momento que você solta o seu véu na casa do Senhor, o seu véu, ele é uma armadura. Ele é algo que quando o demônio jogar seta, nada vai te atingir, porque o seu véu está brilhando. E ali ela ensinava que nós mulheres temos que estar sempre com nossos cabelos soltos. E ali, irmão, ela me ensinava muitas outras coisas que também era para mim. E ali eu me agrado ao Senhor. E quando eu achava que eu já ia voltar, eu vou a um certo local, irmão, aqui mesmo, Manaus, e eu começo a ver algo que eu vinha pedindo do Senhor. E eu venho apresentando ao Senhor. E o Senhor tem falado comigo que tudo é no seu tempo. Tudo que nós pedimos para Ele, nós queremos uma resposta rápida. E Ele falava, não, tudo é no meu tempo. Tudo é do jeito que eu quero, não é do jeito de você. Mas quando nós sabemos que quando nós viemos para a oração, nós viemos com um propósito, o Senhor Ele faz grandes coisas pela nossa vida, pela vida de que nós estamos orando, apresentando. E eu tenho apresentado muitas coisas, Senhor, nessa campanha. E eu creio que no tempo dele tudo vai se encaixar e ficar no momento certo dele. Tudo vai ficar perfeito, como eu venho pedindo. E algo também que eu venho apresentando muito, Senhor, o Ministério de Dança. E apresentando e falando com o Senhor que Ele usasse alguém para viesse falar comigo. E eu me assustei quando eu vi a irmã Fernanda vindo até mim, falando sobre algo que eu venho pedindo do Ministério de Dança. E eu vejo que há uma resposta. E eu vejo que algo que eu pedi para Ele no secreto, veio a resposta e eu me agrado, porque o Senhor, Ele prometeu, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Até que eu posso compartilhar. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, shalom a todos. Quero começar o comentário acerca dessa experiência com uma palavra, irmãos, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que experiência forte aqui, palavra forte também, né, apóstola? Meu Deus do céu. No decorrer desses 4, quase 5 anos que entramos na sã doutrina, o Senhor nos ensinou coisas poderosas, né, principalmente nos primeiros anos, né, quando veio as revelações, quando veio os arrebatamentos, pessoas que iam no inferno e eram torturadas e as guerras contra os feiticeiros. Meu Deus, passamos por muitas lutas, na guerra contra principados, e muita gente, irmãos, sabe, se desviou dessa doutrina, até porque, irmãos, a igreja Shalom, ela não foi fundamentada na sã doutrina logo no começo, né? Nós éramos porta larga, para nós era normal, né? Hoje, depois das revelações que Deus deu, muitas pessoas abraçaram a sã doutrina mesmo de uma forma assim que virou o seu estilo de vida, né? E outros, infelizmente, se desviaram dessa doutrina, partiram para o mundo. E
mesmo nós fazendo, né, você viu que ela falou sobre o manual, né, inclusive esse manual está aí na descrição do vídeo, você pode baixar ele em PDF, né, revelações, né, que o Senhor nos deu, outras coisas que fomos pegando daqui e dali, né, e vendo na palavra e testificando com as revelações. E, irmãos, e valeu a pena andar na sã doutrina, porque é um caminho sobremodo excelente. Sabe, irmão, você viver uma vida santa, a Bíblia fala para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, que tem de crente, né, apóstola? Se amoldando, né? Se dizendo cristão, mas flertando, né? Namorando com o mundo, né? E a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, porque um há de aborrecer, né? E tem muita gente que foi ensinado nessa doutrina, né? Tiveram até ensinos profundos e acaba com o tempo esquecendo, se desviando, e é muito triste. A gente vê que as pessoas não têm levado em consideração os ensinos, o que está escrito na palavra do Senhor, por não conseguir abrir mão do padrão deste mundo mesmo, né? Não tirar o Egito de dentro delas. E isso é triste, Deus tem feito assim uma cobrança. Já o capítulo 11 tem uma parte desse versículo 6, que Deus exige de ti bem menos do que tua iniquidade merecia, né? Então o Senhor exige bem menos do que todos nós merecemos a morte de cruz, né? Mas Jesus foi lá e pagou um alto preço. E tudo que Deus quer que sejamos consagrados, separados, tenham uma vida santa em toda a nossa maneira de viver, né? E é isso que o Senhor quer de nós. Um coração, quando ele é grato ao Senhor, ele é apaixonado pelo Senhor, ele obedece por amor, não por medo, né? Então que essa experiência possa ter trazido, né, um temor ao seu coração, uma reflexão, e tenha te abençoado também, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, como eu falei, né, o Anual da Sã Doutrina está aí na descrição do vídeo, você pode baixar, você pode ler, estudar, orar ao Senhor, amém? E seguimos firme e forte na sã doutrina do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, tantos outros que escutarem, Pai, essa experiência, que possamos perseverar em servir ao Senhor na sã doutrina, no caminho santo, na porta estreita, Pai querido, Pai amado, para que possamos verdadeiramente, Senhor, se acostumar com o padrão celestial, se acostumar, Senhor, com a cultura do céu, Pai querido, Pai amado, e assim, Senhor, viver a sã doutrina, viver, Senhor, o caminho reto que agrada ao Senhor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.